Olá, estamos de volta com a Agenda Viva. Hoje entrevistando Márcia Luceno. Ela é formada em licenciatura em Educação Artística pela Universidade Federal da Paraíba. Foi secretária de Estado da Educação e hoje é diretora-presidenta da FUNESC, a Fundação Estadual de Cultura. Sobre a cultura na Paraíba, qual é a tua visão atual? Bom, eu acho que a gente, para falar em cultura na Paraíba, a gente precisa trazer o contexto que nós estamos hoje, que é um contexto do Estado, é um contexto do país, é um contexto do mundo, que é um contexto de desafios, né? Um contexto da tão falada e comentada crise, né? E que vem se arrastando a partir de vários países da Europa, enfim, vários países do mundo já há bastante tempo e que chegou ao Brasil, né? E que chegou aos estados brasileiros e a Paraíba não está fora disso, né? Então, a gente falar de cultura, nesse momento, a gente precisa contextualizar esse universo que é um universo de criatividade, né? Um universo que instiga a nossa capacidade de gestão, a nossa capacidade de construir parcerias e a nossa capacidade de criar. Então, eu acho que dentro desse contexto, nós estamos bem. O governo do Estado da Paraíba vem, por meio da FUNESC, vem cumprindo a sua tarefa de não ficar parado, de provocar, de buscar e de realizar, né, e estimular, né, a nossa produção cultural, que já é tão significativa, tão forte e tão poderosa. Você acha que nós estamos num bom momento cultural, apesar da crise? Eu acho que sim, nós estamos sim num bom momento cultural, apesar da crise. Nós estamos... A Paraíba, na verdade, ela sempre teve nos segmentos culturais uma força muito grande, né? Não é de hoje que o nosso cinema é um cinema forte, né? Não é de hoje que a nossa música é uma música forte, o nosso teatro também, enfim, nós temos nos diferentes segmentos artísticos, nós temos uma identidade muito forte. Completando a tua informação, é bom lembrar que nós temos agora uma novela na Globo, estreando agora no horário nobre, com 8 artistas paraibanos, 8 atores, e isso projeta não só o Estado, mas como também o trabalho desenvolvido por nossos artistas. Você completou um ano de gestão e o que é que você destaca nesse ano? O que é que você destaca nos teus projetos aqui na FUNESC? Eu acho que o mais importante que foi feito na FUNESC nesse primeiro ano em que eu e Inês estivemos à frente, aqui foi a ocupação permanente do espaço. Então, nós temos vários projetos sendo desenvolvidos, mas nenhuma mais importante do que ocupar o espaço de forma permanente. Nós precisamos estar com ações culturais acontecendo o ano inteiro. Nós precisamos estar com o espaço aberto o ano inteiro. Nós precisamos estar estimulando a produção o ano inteiro. Então, e nós precisamos, inclusive, estimular as produções culturais que fazem festivais, encontros, e que não sejam necessariamente do poder público, porque isso fortalece a cena cultural, você fortalecer também outros produtores e outras produções do festival, isso fortalece a cena cultural e isso estimula a cadeia produtiva de cultura, né? Então eu acho que a ocupação permanente foi a nossa grande realização e será também em 2016. Márcia, e qual é a mágica para administrar e manter essa programação permanente? Essa mágica de cinema, teatro, dança, qual é a tua mágica contra esse segredo? Não, esse segredo não é um segredo, né? Isso é, na verdade, uma lógica que está dentro do contexto do projeto político, né, que eu estou envolvida, né, que é uma lógica da participação, do diálogo, né, e da construção de parcerias. Então, nós estamos conseguindo realizar isso aqui, porque hoje nós temos um espaço cultural inteiro reformado,
né? Antes isso não foi possível em função da dificuldade que era instalada aqui. O Espaço Cultural é um equipamento de 1982 e que nunca passou por uma reforma. Teve alguns ajustes aqui e acolá, uma aprumada, mas uma reforma que desse uma nova vida ao Espaço Cultural, mais outros 30 longos anos, né, quem sabe, essa reforma ela nunca tinha acontecido. Então o Espaço Cultural ele foi atualizado agora com essa reforma, né? Nós temos equipamentos agora que estão equipados com tecnologia de ponta, né? Nós temos o cinema que será inaugurado hoje, que era um pseudo-cinema lá dentro do que hoje é a sala de concertos, né? Maestro José Siqueira, foi construído um cinema absolutamente novo e moderno. Como é que vai funcionar? O que significa o Cine Banguê hoje? Você é um novo marco, um novo equipamento, nova tecnologia. O que isso significa? Como é que ele vai funcionar? Ele vai interagir com a cultura ou ele vai funcionar mais para o consumidor? Como é o funcionamento? O nosso cinema, ele será um cinema de arte, né? Ele será um cinema que vai primar por trazer filmes que não estão no circuito mais comercial, porque isso nós já temos o mercado fazendo, né? O que não quer dizer que a gente não traga alguma produção com essa conotação mais comercial. Nós não seremos um cinema fechado, mas o nosso compromisso é um compromisso com a arte, com a cultura, e é um compromisso, acima de tudo, com a produção local. Que bom, uma agenda viva. Este ano é um ano de eleições, o seu nome é um nome bem cotado nas pesquisas concorrendo à prefeitura de sua cidade, o Conde, no litoral do estado, uma região de muitas oportunidades, de sol, de praias, de turismo, rica, né? Você confirma sua candidatura e, se eleita, o que é que você pretende, quais são as suas prioridades dentro para administrar a cidade e especificamente na área cultural? Eu confirmo, sim, a minha candidatura. Eu coloquei meu nome como pré-candidato do Conde à disponibilidade do partido, do PSB, né? E estou em diálogo já lá com várias pessoas, segmentos, partidos, entidades e grupos lá no Conde, na viabilidade cada vez maior dessa luta, né, que vai começar aí à medida em que o calendário eleitoral estiver oficialmente aberto, né? E com relação à cultura do Conde, né, o meu compromisso também, primeiro, é retomar, né, a cultura que lá existe, dar visibilidade à cultura que lá existe, porque o Conde é um território extremamente rico. Quando criança, eu lembro que os meus pais levavam a gente por dentro do Rio Preto, que é um riozinho que passa lá na nossa casa. A gente ia com um lampião por dentro, atrás do toque da ciranda ou do toque do coco, que tinha muito e tem muito naquela região. E nós vamos, a lapinha, o coco, a ciranda, o maracatu, também nós vamos buscar dar visibilidade a essas pessoas e dar a elas espaço de troca, de convivência, de existência e de fortalecimento. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o compromisso cultural com o Conde é com a história daquele município, né? A forma como ele se estabeleceu dentro do território paraibano, na sua expressão cultural, e trazer isso à vista de todos. É possível explorar arte, cultura e turismo? Fazer essa... É evidente que sim. O turismo, que é um potencial forte que o município do Conde tem, assim como a agricultura tem, e a indústria também, são segmentos que emergem, né, como uma força própria do Conde, visto que hoje no Conde não há uma política direcionada para nenhum desses segmentos, e eles existem de forma pulsante lá. Então isso pode e deve dialogar com a história, com a cultura local, para assim se fortalecer e dar unidade ao território. Nada pode ligar mais um povo de um território do que a sua cultura, do que a sua expressão e o seu fazer cultural.
Márcia, quero te agradecer, não sou o Jô Soares, mas vou dizer que aqui já conversamos com Márcia Lucena, pessoa super simpática, que sabe das coisas, que tem uma oportunidade imensa para fazer e acontecer e está fazendo. Quero deixar a Agenda Viva à tua disposição para as considerações finais e a agenda para a gente preencher, publicar, divulgar tudo. Eu queria agradecer o espaço e parabenizar pelo projeto Agenda Viva. Essa unidade cultural dentro do município de João Pessoa também é importante. E para além dele, no estado da Paraíba, a gente saber o que é que está acontecendo, a gente saber e ter a oportunidade de construir junto, que é a lógica da Agenda Viva. Eu acho que isso é um presente para nós, que estamos envolvidos de alguma forma com a cultura aqui no estado. E queria aproveitar o espaço e convidar a todos e a todas para estarem cada vez mais presentes aqui no espaço cultural. Nós temos atividades o tempo todo, em várias linguagens e vários equipamentos que estão abertos e dispostos a interagir com o público, o planetário, a galeria, o museu, o arquivo histórico, o espaço ciência, agora o cinema, a sala de concertos, o teatro de arena, o teatro Paulo Pontes. Então, nós temos vários equipamentos que estão disponíveis, o espaço é seu, venha para o espaço cultural, porque a FUNESC não para. Isto é Agenda Viva.